Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Gragel em comemoração aos nossos 35 anos. Hoje o nosso convidado é o Rafael Ferreira Olá, e pessoal, boa noite. ele vai falar sobre aracnídeos em caverna. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e aí ele já pode iniciar a apresentação. Rafael Ferreira, graduado em Ciências Biológicas 2007 e 2010 pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, gente, como é que fala? Jequitinhonha. Jequitinhonha e Mucuri, e mestre em Ciência Biologia Comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente realiza seu doutorado em Zoologia pelo Unesp Rio Claro, com foco em sistemática de aranhas, no Laboratório de Aracnologia de Rio Claro. Atua há mais de 10 anos como pesquisador e consultor ambiental em bioespeleologia e atualmente é membro do Espelho Grupo Rio Claro, o EGRIC. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença, Rafa. E pode começar. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Grandes parceiros do Gregel, sempre encontrando nos congressos da vida, uma turma muito bacana. Já tem um tempo, né, que algum tempo que eu estou fora das lives, até meados de... A gente ficou durante 3 meses, né, apresentando o EGRIC TV, e aí agora estou aqui de novo. Fiz uma apresentaçãozinha rápida depois, mas tem um tempinho já que eu não apresentava. E quando me procuraram, perguntavam sobre. Gostaria que eu falasse sobre aracnídeos, né? Que é o meu foco. Aí eu falei assim: vou falar sobre aracnídeos em caverna. Só que eu perguntei se já teve alguma live focada em espeleobiologia, né? Que é a biologia das cavernas, e não teve. Então, antes de falar especificamente sobre os aracnídeos, eu vou apresentar um pouco sobre o panorama geral dos conceitos básicos de biologia subterrânea, para aí começar a falar um pouco mais sobre aracnídeos. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só irem falando. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Alguém consegue falar aí? Bom, essa é a apresentação, que eu coloquei para dar uma alusão meio nerd, né? Que é animais subterrâneos fantásticos e onde habitam, apresentando a biodiversidade escondida na subsuperfície. E aqui tem várias imagens de bichos que ocorrem em caverna, naturalmente, né? Temos morcego, um peixe. Aí você pega mais para o hemisfério norte, temos as salamandras, que são clássicos, bichos de caverna, e temos um besouro ali também, que esse besouro em específico foi o primeiro invertebrado descrito para cavernas do mundo, que ocorre em cavernas da Eslovênia. Enfim, quando a gente pensa em cavernas, a primeira coisa que a gente pensa é em ausência de luz, escuridão total. Então é a escuridão, é o silêncio, é o desconhecido. A gente não sabe o que a gente vai encontrar numa caverna muitas vezes. E o que eu vou encontrar afinal em uma caverna? Muitos pensam que pode ser monstro. Quem não tem relação com cavernas, como os espeleólogos, pensa que a gente vai encontrar seres fantásticos. Existem várias lendas relacionadas a cavernas, mitos também. Tem todo um peso para o lado tanto positivo quanto negativo de caverna. Lugares sagrados, abençoados, lugares malditos, amaldiçoados. E parte disso é de uma cultura do que a gente não conhece, né? Então a gente tem o costume de mitificar tudo aquilo que a gente não conhece. No caso, por exemplo, dos dragões, na Eslovênia, que possuem as salamandras, durante as chuvas ocorriam inundações e os filhotes da salamandra iam para fora da caverna. Eles acreditavam que as salamandras que iam para fora eram filhotes de dragão. Então existe toda uma relação em volta disso. Essa imagem aqui, né, mostra quando a gente estiver saindo, tá em total da quarentena, né? O que está acontecendo agora, depois de meses sem ausência total, sem poder sair. Mas é isso, quando a gente chega numa caverna, a gente encontra, né? Toda essa beleza, essa magnificência das cavernas aí, essa exuberância total das cavernas, né? São muitas vezes ornamentadas, mas não necessariamente. Tem trechos ornamentados, salões maravilhosos, só que também tem os apertos, né? Como chamam de quebra-corpo, de gostosinho, então que às vezes parece estar sendo parido em uma caverna.
E quando a gente pensa já focando um pouco mais a parte da bio, as cavernas, elas são o quê? Segundo o conceito antropocêntrico, são ambientes onde o homem consegue acessar. E essas cavernas, elas são dissolvidas, né? A rocha é dissolvida e ocorre um transporte desses sedimentos que formam essas cavernas. E aqui eu tenho exemplos de vários tipos de caverna. Tenho cavernas em gesso, tem cavernas em sal, cavernas em minério de ferro, em quartzito, em tubo de lava. E todos esses são ambientes subterrâneos. Por quê? A gente pensa na caverna como um ambiente que nós acessamos, mas só que para um invertebrado, basta ter um ambiente onde ele consiga acessar. Então, às vezes, milímetros é um espaço onde um organismo ele pode transitar de um lado para o outro e, com isso, se dispersar também. E pensando já nos hábitats das cavernas, nós temos as cavernas, que é o que está aí como sistema de cavernas, mas temos uma série de outros hábitats também. Temos o epicarste, né, que são formações que ocorrem acima dessas cavernas, é um contato intermediário entre o solo e o ambiente totalmente endógeno das cavernas em si. Temos o lençol freático, que também tem uma série de organismos que aqui habitam e vivem nesses ambientes. O meio subterrâneo superficial, que é uma interface também, onde você tem um pouco de solo, tem um pouco de rocha castificada, muitas vezes. E esses são alguns dos ambientes que tem uma série de características que os reúnem. E quais são as principais características do ambiente subterrâneo? A primeira delas, que puxa todas as outras, é a possibilidade de ter ausência total de luz, escuridão total. Nós temos a área de entrada, né, onde a incidência solar ela é direta, também que é conhecido como meio epígeo. Tem uma interface entre superfície e subterrâneo, que é a zona de penumbra, onde a luz ela incide indiretamente, e temos a zona fótica, que é o meio hipógeo, onde a ausência de luz é total. E junto com essa ausência de luz ou redução da luz, nós temos um aumento da estabilidade climática. Então, geralmente, dentro das cavernas, nós temos o clima ele é mais ameno. Geralmente, a temperatura de uma caverna reflete mais ou menos a média anual da temperatura externa. Porque as rochas, como geralmente elas são mais grossas, elas funcionam como tampões. Então, a gente tem uma maior estabilidade climática em relação à temperatura e, geralmente, muitas vezes, as cavernas também elas possuem a umidade, muitas vezes, saturadas ou próxima dessa saturação. E quando você vai indo para dentro da caverna, por ter ausência de luz, você não tem plantas, não tem organismos fotossintetizantes, que é a base da cadeia trófica em geral, né, cadeia alimentar. Se nós não temos luz, nós temos uma redução dos recursos. E esses recursos que chegam na caverna, eles vão chegar ou por enxurradas, ou pelo vento, ou por algum buraco no teto, uma clarabóia, onde esse recurso vai cair, por bichos que morrem também. E uma das principais fontes é o guano, que são as fezes de vertebrados voadores, principalmente os morcegos. Então, quanto mais para dentro da caverna, menor é a disponibilidade de recursos, salvo exceções também. Muitas vezes você tem um rio, aí, em épocas que está tem uma abundância de recursos fora, esses recursos eles podem ser carreados para dentro, mas no período mais de seca, isso vai reduzir também a quantidade de matéria orgânica carreada. Já cavernas que possuem uma grande quantidade de morcegos, que são estáveis, que têm populações estáveis, tendem a ter uma diversidade, uma quantidade maior de recursos orgânicos por um tempo maior, ou mesmo constante. Então, as principais características são do ambiente subterrâneo: a ausência permanente de luz. A gente não tem essas pistas, né? As pistas temporais diárias, que fica totalmente escuro o tempo todo. Também a ausência de organismos fotossintetizantes, que a gente chama de fotoautotróficos. E isso acaba que a produção maior, a gente chama de alócrine, a produção externa, que os nutrientes eles são trazidos de fora, são importados do ambiente externo. E também existe uma série de bactérias que produzem também, que também só produzem nutrientes, só que uma quantidade, em geral, bem menor. E os recursos eles são distribuídos de forma irregular, e o alimento é um fator altamente limitante.
As exceções, como eu falei, são cavernas que possuem muito guano. Isso daqui nessa imagem, isso aqui, essa parte preta é o guano de morcego, e todos esses pontinhos brancos são um inseto conhecido como colêmbola, que é muito comum em caverna. E esses pontinhos vermelhos são ácaros, que também ficam nesse guano. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma cadeia trófica. O que é isso? É uma cadeia, é uma representação ecológica de como que os organismos eles são relacionados em relação à alimentação. Então, nós temos o guano, tem uma diversidade de espécies que ocorre para guano fresco e para guano seco. Aí temos os fungos, aí tem uma série de insetos e uma série de aracnídeos, vamos falar mais sobre esses aracnídeos. Mas alguns dos mais comuns são as aranhas, são muito comuns também. Temos os pseudoescorpiões, amblipígios, são aracnídeos comuns também. Temos ácaros, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. Em geral, as cavernas possuem uma fauna bem diversificada. Quando a gente pensa em bichos de caverna, o primeiro bicho que a gente pensa são os morcegos. Mas também nós temos aqui um exemplo clássico, que é uma aranha marrom, que é uma aranha super comum em cavernas. Aqui a gente tem uma aranha marrom predando uma mosca. Grilos são muito comuns também. Alguns bichos mais diferentões, como o caso dessa lacraia, que é muito comum nas cavernas do Centro-Oeste, em Brasília, norte de Minas, eu sei que tem, que é uma escutígera. E tem uma série de organismos bem mais modificados, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que são os troglóbios, né? Que são bichos que eles ficaram isolados, populações ficaram isoladas dentro da caverna e desenvolveram uma série de adaptações ao ambiente subterrâneo exclusivos, assim. E estudar todas essas interações e essa diversidade de fauna é uma área chamada de biologia subterrânea. Aqui mais uma série de bichos também. Temos um peixe aqui, um monte de morcego. Aqui uma aranha caranguejeira, um pseudo-escorpião, um amblipígio, que tem essa aparência assustadora, mas são bichos super tranquilos, até para pegar na mão. Apesar que ela tem essas presas cheias de espinhos aí na frente. Temos um colêmbola, que eu já mostrei para vocês, que se alimenta da matéria orgânica. Aqui 2 opilhões copulando. E aqui uma aranha marrom, pegando um mosquito, um díptero. O que reúne todos esses seres? São características que possibilitam eles colonizarem e viverem nesse ambiente subterrâneo. Que façam que esses bichos possam viver nesse ambiente e se adaptar. Uma delas é a atividade noturna. Bichos que possuem atividade noturna têm uma predisposição maior para poder colonizar esses ambientes, né? Já que caverna é escura, de noite também você tem uma redução na quantidade de luz ou ausência. Eles independem de orientação visual, porque num ambiente totalmente escuro, se você possui um olho muito grande, ele não vai ser muito funcional numa caverna. Então acaba que eles desenvolvem formas alternativas de se orientarem dessa caverna. E quando eu falo se orientar, é tanto para procurar alimento, para fugir de uma presa, para procurar parceiros sexuais, para procurar abrigo, se orientar de uma forma geral. Possui uma dieta generalista, porque, como eu falei, os recursos nas cavernas, eles não são constantes, e muitas vezes eles podem ser até escassos em algumas partes do ano, e apresentam hábitos que a gente chama de criptobióticos. O que é isso? Cripto, você lembra de coisas de ficar escondido. Então, são bichos que, geralmente, muitas vezes eles ficam embaixo de pedra, ficam em fendas, eles ficam mais escondidos. Então, esses bichos, eles têm uma predisposição maior para colonizar e habitar as cavernas e os ambientes subterrâneos. Tudo isso a gente chama de exaptação, que os bichos, eles são adaptados, mas aí, nesse caso, eles possuem uma predisposição para viver nesses ambientes. E para conseguir classificar tudo isso, eles criaram, foi proposta uma classificação, que hoje é uma classificação muito utilizada, que foi proposta por Skinner e depois foi modificada por Rakovica, que é um romeno, que divide os bichos de caverna em 3 grandes categorias. Temos os trogloxenos, que o principal exemplo são os morcegos. O que são esses trogloxenos? São organismos que eles utilizam as cavernas no seu ciclo de vida, só que obrigatoriamente eles precisam sair para se alimentar ou para alguma coisa, geralmente para se alimentar. O morcego é um exemplo clássico disso. Mas também nós temos uma série de aracnídeos também. Aqui temos, no caso, um opilião e uma caranguejeira, que muitas vezes as caranguejeiras elas são trogloxenos. Elas podem viver em cavernas, mas
elas precisam sair da caverna. Temos os troglófilos, como a seta diz, a parte escura dentro da caverna e, claro, fora da caverna. Eles podem completar todo o ciclo de vida, ou seja, toda a sua vida, tanto fora da caverna quanto dentro, e também transitar entre esses ambientes. Temos uma série de organismos que fazem isso. Muitos dos piolhos de cobra, né, que são os diplópodes, aranhas também, grilos, a maioria são conhecidos como troglófilos, então eles ficam transitando. Isso faz com que o fluxo gênico, né, que são as características, elas passem entre as populações e fica mais ou menos ali homogênea em geral. E temos os troglóbios, que eles completam seu ciclo de vida dentro da caverna. E eles não conseguem estabelecer e ficar por um bom tempo fora da caverna. Em geral, por uma série de características que eles possuem fora da caverna, eles tendem a morrer, ou ressecados, ou qualquer outra característica relacionada ao que possui no meio subterrâneo e fora não possui. Que são bichos bem modificados, muitas vezes. Aqui nós temos um peixe, né, que é o Pneumondelo coronei, que é um peixe troglóbio do Petar. Ele é todo modificado, pode olhar que ele é todo branco, todo transparente. Ele possui esses barbilhões, né, que são esses bigodes aqui bem maiores, não possuem olhos. Isso é uma característica comum dos bichos de caverna. Aqui uma aranha, no mesmo caso também, totalmente despigmentada, as pernas um pouco alongadas e sem olho nenhum. E aqui um besouro, que foi a primeira espécie de troglóbio descrita, de invertebrado. Só que, às vezes, é difícil você conseguir separar o que é um e o que é outro, principalmente para trogloccenos ou troglófilo. Então, para fazer isso de forma séria, você tem que fazer várias coletas dentro da caverna e também coletar fora, para ver se o bicho ele ocorre fora e ocorre dentro, e para ver se ele consegue completar o ciclo de vida fora ou se ele precisa obrigatoriamente estar na caverna e sair. Então, por isso demanda muito estudo de forma detalhada. Aqui um exemplo, mais imagens de troglóbios. São todos bichos brasileiros. Aqui nós temos vários peixes, um besouro aqui. Aqui temos um opilião, que é um Eusarcus, é um gênero muito comum em cavernas. E aqui um pseudo-escorpião, que ele lembra um escorpião, mas ele não possui aquela cauda na parte posterior. E eles possuem uma série de características que nós chamamos de troglomorfismos, que são essas adaptações ao ambiente subterrâneo. E as principais especialização dos órgãos sensoriais, como eu falei, né? Se não tem luz, eles precisam de meios alternativos. Então, geralmente, tocando. Eles possuem alongamento das pernas, como fala que é alongamento dos apêndices, né? No caso dos aracnídeos, é das pernas, mas no caso de insetos, de antenas e tudo mais. Eles possuem uma série de cerdas super sensíveis à alteração de temperatura, de pressão e tudo mais, e redução de olhos do pigmento e de asas, no caso de insetos. E muitas vezes também, no caso dos aracnídeos, eles têm um corpo mais alongado, é muito comum também. Aqui mais uma série de troglóbios que ocorrem no Brasil. Aqui tem um escorpião, que é o Trogloropalurus translúcidos, que ocorre na Chapada Diamantina. E é um bicho muito bonito. Ele pode olhar que as pernas, ele é todo clarinho e tem essas pernas super compridas. Aqui mais duas aranhas. Essa aranha aqui, ela é muito comum em caverna. Às vezes vocês vão para a caverna, vocês encontram tipo, parecendo uns balãozinhos de São João, que ficam no cantinho. E é muito interessante toda essa questão. E aqui também mais um opilião, conhecido também mais um opilião troglóbio também. Aqui só mostrando, de forma rápida, como que funciona toda essa questão dessa relação. Por que a gente fala de ecológico evolutivo? Vamos vir primeiro para essa da direita aqui. Nós temos aqui duas questões. Aqui a disponibilidade de alimentos, né? Que são os recursos, relacionados a recursos. Quando a disponibilidade de alimentos ela é alta, isso em geral, viu, gente? Isso aqui é um exemplo resumido. E se possui restrição em relação à ausência permanente de luz. Se tem uma disponibilidade alta de alimentos e não é restrito a ambientes com permanência total, ausência de luz, tem essa barreira aqui.
São duas barreiras que mostram aqui, uma barreira relacionada à disponibilidade de alimento, que é uma barreira ecológica, e em relação à questão de ausência de luz, é uma barreira evolutiva. Então, geralmente, os trogloxenos, por eles precisarem sair, eles não têm essa restrição à luz permanente, que é o que acontece com os troglóbios, que geralmente ocorrem em baixa disponibilidade alimentar e ausência permanente de luz, com exceções, viu, gente? E, antes de falar dos bichos em si, como que nós coletamos no ambiente subterrâneo? Aqui nós temos uma série de imagens que mostram uma diversidade de ambientes e de formas de coletar em cavernas. O tradicional de ter que se contorcer e tudo mais aqui, né? Essa aqui é uma caverna mineira de ferro, no Pará, e com esse tanto de bloco, a gente fica todo torto dentro da caverna, muitas vezes com uma pedra no rim, outra pedra no fígado, então assim, você tem que ficar passando de um lado para o outro. Coletando diretamente, com a coleta ativa nas paredes, né? Nós ficamos com pincel e com pinças, coletando os bichos. Tem métodos que nós restringimos a área que vai ser coletada, como o caso dos quadrados, coletamos esses métodos. Coletar direto no guano, isso aqui é uma mancha de guano seco, isso aqui sou eu coletando. E coletas de água também, pode ter coleta de gotejamento, que tem uma série de microinvertebrados que vivem nesses gotejamentos, ou mesmo em poças, ou mesmo nos rios, para coletar crustáceos e peixes. E no Brasil, o que nós conhecemos do Brasil? É o país mais bem estudado da América do Sul, mas ainda agora está crescendo, está bem longe de outros lugares como do hemisfério norte, como Estados Unidos e Europa, ou mesmo Austrália. No Brasil, a espeleologia começou a ficar sistematizada a partir da década de 80, com a Eleonora Trajano, que é uma das grandes referências em bioespeleologia, nos trópicos e mesmo mundial. E aqui uma série de trabalhos que mostram essa diversidade de trabalhos recentes sobre biodiversidade da América do Sul, sinopse de fauna, essa aqui é uma classe de 95, e trabalhos mais recentes também. Quando você pensa nos trópicos, aqui mostra alguns pontos com alta concentração, com alta diversidade de espécies. Esse aqui é da Encyclopedia of Caves. No Brasil, a gente tem 2 pontos aqui. Esse ponto de baixo aqui é o Petá, e aqui em cima é na Bahia. Aqui mostrando a quantidade, a Toca do Gonçalo na Bahia, Toca do Gonçalo e Sistema Areias no Brasil. Aqui nós temos a quantidade de troglóbios. Para o Petá, para o Sistema Areias, nós temos 28 troglóbios. E para a Toca do Gonçalo, até então aqui tinha 22. Aqui mostrando o mapa de ocorrência das cavernas do Brasil, né? Em 2020, a última vez que eu olhei, estava com 20.721 cavernas cadastradas, onde a maioria está em Minas, seguindo pelo Pará e pela Bahia. E quando você pega, pensando em conservação, 65% das cavernas estão fora de unidades de conservação. Já quando você coloca a questão da diversidade de fauna, por causa principalmente em troglóbios, nós temos uma diversidade muito grande de conhecimento, de informação, uma discrepância de informação dependendo do lugar. No caso do Petá, nós temos em vermelho, são espécies que não foram descritas, em verde, espécies descritas. Temos mais ou menos a mesma concentração de espécies descritas e não descritas, mas você pega, por exemplo, Serra da Bodoquena, você tem pouquíssimas espécies descritas. E o mesmo acontece para outras regiões do país. Por quê? Em geral, você tem pouco especialista trabalhando e, ao mesmo tempo, tem muita coisa para se descobrir. Então, é muito comum você chegar numa caverna, coletar e ter espécie nova. Não é nada fora do comum isso acontecer. Por exemplo, nesse trabalho do Jonas e da Marilene Bichuete, eles mostraram que tinha 150 espécies de troglóbias descritas e mais 156 troglomórficas não descritas. Alguns exemplos, já focando nos aracnídeos, interessantes. Aqui é um opilião, que é um aracnídeo muito comum em caverna, né? Não é perigoso os opiliões. Eles são detritivos, muitas vezes onívoros, eles não são predadores como as aranhas, que são explosivas. E os troglóbios, eles são tão especiais. Vou mostrar o mapa primeiro. Se fizeram um trabalho, esses pontinhos do Nordeste é uma espécie parente, que é esse bicho que possui ele aqui, que ocorre no Nordeste. O parente mais próximo dele encontraram
no Peruaçu, se não me engano, na Gruta Olhos d'Água. Muito distante. Então, o que a gente chama de bicho relictual. Esse bicho, possivelmente, tinha um ancestral que ocorria em uma região maior, ocorreu algum evento climático que extinguiu a fauna externa e os bichos internos ficaram isolados. Então, isso aí é um peso muito grande para a conservação, no caso aqui usando um aracnídeo. Um outro exemplo também, que é o meu xodó, que é o Iandomoema, que é esse bicho aqui, esse gênero Iandomoema Smiggle. É uma espécie que eu descrevi, e o nome, né, é uma nerdice total, quer fazer uma referência ao Smiggle do Senhor dos Anéis. Como vocês podem ver, as pernas são super alongadas, o bicho é totalmente despigmentado e não possui olho nenhum. Nessa imagem aqui embaixo, aqui, você vê isso. E na época que saiu esse nome foi um boom, foi um frenesi total, por causa do nome, é um nome pop, isso acaba atraindo muita gente, um público maior, a parte midiática é pesada. Eu lembro que quando eu pesquisei tinha mais de 6 mil resultados sobre essa espécie. E é um troglóbio também. Quando você pensa em aranhas, nós temos pelo menos 45 famílias de aranhas que possuem representantes que ocorrem em cavernas, que são troglóbios. Mais de 1.000 espécies de aranhas ocorrem em cavernas no mundo. No Brasil, aqui eles falaram de 45. No Brasil, nós temos registro de aranhas, de pelo menos 59 famílias de aranhas em cavernas. E que estão numa diversidade muito grande de hábitos. Tem aranha que fica na parede, que faz teia, tem aranha que fica embaixo de pedra, tem aranha que fica errante, caminhando, como algumas grandes que ocorrem em caverna. Tem uma muito comum, essas aqui de baixo são muito comuns em geral em caverna, que são as quitênides. Temos imagens que posso mostrar para vocês depois. Caranguejeiras não são tão comuns, mas a gente tem um bicho troglóbio em cavernas no Brasil. Essa aqui é um outro trabalho meu, que é em Diamantina, que foi encontrada a maior população de caranguejeiras em cavernas do mundo. O mais interessante é que esse gênero, que chama Trecona, ele é típico da Mata Atlântica, e Diamantina não está na Mata Atlântica, só que no passado a Mata Atlântica chegava até lá. Então aconteceu com mais ou menos o que aconteceu com aquele opilhão. Os bichos ficaram isolados nessas cavernas e não ocorrem na parte externa. No Pará também tem um trabalho recente, com uma diversidade de caranguejeiras em cavernas do Pará, de várias famílias também. Aqui um exemplo interessante, que é de uma aranha marrom troglóbia, que é o único caso de aranha marrom no Brasil descrito. Que aranha marrom são super comuns em cavernas, geralmente a gente costuma ver naquelas manchinhas, aqueles tufos brancos, que são onde elas ficam, e são comuns, inclusive são muito abundantes, muito bestas, não precisa ficar com medo de aranha marrom. Esse caso aqui, olha, ela não possui olho nenhum, e é um bicho com as pernas super compridas. Já um outro bicho interessante são esses amblipígios aqui. Como eu falei, eles têm essa aparência, né, que parece que é um bicho perigoso, só que não. E é interessante, eles são predadores, né, aqui está mostrando ele predando um grilo, só que em determinado momento tinha uma carcaça de morcego, ele preferiu se alimentar dessa carcaça de morcego. E pode olhar, como mostra nessa seta, que eles não estão nem aí para esse grilo. Então, como eu falei, né? O que aparece de alimento na caverna, em geral, eles têm que aproveitar, né? Que não sabe quando vai ter de novo. Por isso que é importante estudar tanto os troglófilos, no caso das aranhas marrons, quanto dos trogloxenos, que muitas vezes eles são deixados de lado. Todo mundo pensa no troglóbio, porque é o bicho branquinho, é o bicho transparente, é o bicho super modificado. Só que os troglófilos e os trogloxenos são tão importantes quanto os troglóbios para a conservação. E falando em conservação, quando nós pensamos em cavernas, nós estamos falando de ecossistemas frágeis e vulneráveis a alterações ambientais. Quem é espeleólogo sabe que cavernas são ambientes frágeis, tem toda uma legislação específica para elas, e nós precisamos sim conservar esses ambientes. São organismos que são pouco tolerantes a fatores de estresse. Então, uma mudança no ambiente externo, em volta da caverna, que seja supressão vegetal, seja mineração, vai afetar totalmente a caverna e, obviamente, o ecossistema das cavernas. E, com isso, esse ambiente vai ficar abalado, ecologicamente falando, e muitas vezes pode ser prejudicado de forma irreversível, causando mesmo extinção local de espécies, ou extinção total, no caso de uma espécie endêmica que só ocorre naquela região. Porque eles possuem baixa capacidade de recuperação.
Então, dependendo do impacto, se tem uma população, uma espécie que tem uma população pequena que ocorre ali, se você impacta diretamente e for um impacto irreversível ou mesmo um reversível, pensando no ecossistema geral. Mas se para um bicho que não aguenta muita variação, você pode causar um desastre total. E muitos desses bichos eles estão incluídos em listas vermelhas de espécies ameaçadas, são as categorias vulneráveis, tanto da IUCN quanto do Ministério do Meio Ambiente. Para isso, não vou entrar no caso, que todo mundo já sabe em geral, temos uma legislação espeleológica específica para cavernas, que é a legislação de relevância das cavernas, né? Que é o decreto 664, no caso a IN mais atual é a número 2 de 2017. Pensando nessa parte de conservação e de degradação, esse esquema aqui, ele mostra uma série de fatores e ações que podem impactar totalmente ou total ou parcialmente as cavernas. Seja a partir do desfloramento, com perda da biota e supressão, né, vegetal externa, que vai ter um empobrecimento ecológico que vai influenciar diretamente nas cavernas, agricultura, porque dependendo da situação com agrotóxico, você pode contaminar o solo, contaminar o lençol freático, impactar diretamente os ambientes aquáticos e também terrestres, e principalmente a mineração. Porque você tem aumento de sedimentação, você pode provocar chuva ácida, você pode ter descarga de lixo, remoção de rochas, supressão total dessas cavernas, então, assim, impacto sísmico que pode afetar. Então, tudo isso pode destruir o relevo, deteriorar a qualidade da água ou destruir completamente essas cavernas. Para isso, foi até criado um guia de boas práticas de mineração, que é uma parceria da SBE com a cooperação, né, com o Votorantim e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, onde eles possuem uma série de recomendações de como agir em todas as fases de um processo minerário, desde os estudos ambientais até as fases de execução de uma mineração. Tem a fase de implantação, de operação e de desativação. E aí fala desde aspectos ambientais, sociais, a parte geológica. Então, para quem não conhece, é um livro muito interessante. Ele está disponibilizado online no site da SBE. E aí fica aquela questão, né? Conservação mais ou versus desenvolvimento. Eu sempre gosto de jogar isso porque nós não podemos pensar, no caso, a mineração como um inimigo. Nós temos que pensar uma forma que seja sustentável, que nós não podemos ser hipócritas e falar assim, eu não uso minério, mas nós só podemos repensar a forma de exploração, que nós fazemos, inclusive, no nosso dia a dia, mas aplicar isso em larga escala para as grandes mineradoras, para as empresas de consultorias e tudo mais. Para quem quiser saber mais, tem uma série de livros e de artigos clássicos sobre fauna de cavernas, eu posso passar para isso com calma depois. E temos livro também, inclusive em português. Esse aqui é um livro clássico, o primeiro livro básico que eu tive de biologia de cavernas, que é o Biologia Subterrânea Introdução, que é da Leonor Trajano, e da Marilene Bichuete, que foi minha orientadora de mestrado. E a nova versão da Encyclopedia of Caves. E era mais ou menos isso que eu queria falar. Aqui, nessa imagem aqui, temos uma caranguejeira escondidinha, é o que eu falei com vocês, né? Uma caverna, muitas vezes, é um ambiente, nós pensamos que é um ambiente onde nós acessamos, mas olha o espaço onde essa caranguejeira está enfiada. E ela está super confortável nesse ambiente, podem ter certeza. E é isso. Se precisar ter mais algumas imagens, espero que tenham umas dúvidas legais. E muito obrigado. Como que eu faço agora? Oi, gente. Podem mandar aqui perguntas, viu? Relatos. Ele saiu da coisa? Vamos esperar ele retornar um pouco, mas só reforçando que podem mandar as dúvidas e tem um formulário ali embaixo, tá? Podem se inscrever, gera certificado. A gente também pergunta sobre temas que vocês querem que a gente aborde, viu?
Então, vão interagindo aí, vamos dar só esperar um pouquinho, né? Porque a conexão dele caiu. E já já que ele voltar, aí a gente responde as perguntas, tá bom? Voltei. Aê, voltou. Voltei. Vamos ver. Vão Eu mandando fui claro, deu para perguntas. entender um pouquinho. Não, eu achei ótimo. Eu mesma, eu tava falando já pra galera, eu sou uma pessoa que morre de medo da areia marrom. Nossa senhora, eu fiz um mini curso, aí falaram, não, é porque tal pessoa perdeu o dedo, tal pessoa perdeu o pedaço da bunda. Eu, gente, não. Eu morro de medo de areia marrom. Eu vejo uma do meu lado, eu já saio correndo, assim. Aranha marrom é o Eu, seguinte, são muito comuns em cavernas e tem todo, é um bicho peçonhento que a gente tem que saber disso, mas só que ele não é um bicho agressivo, ao contrário de uma madeira. A aranha marrom é um bicho cagão, então assim, você vai estar andando numa caverna, vai ter uma aranha marrom, se você chegar perto dela, ela vai correr, ela vai esconder, ela não vai correr para cima de você, ela vai correr para se tocar. Então, é assim, óbvio, quando você está numa caverna, principalmente se estiver rastejando, tem que saber onde você vai colocar a mão, onde você vai passar para você. A aranha marrom, ela não possui capacidade de te atacar e te picar diretamente. Para isso uhum. acontecer, ela tem que ser pressionada. Aí sim ela vai conseguir inocular veneno. Senão, isso não acontece. É por isso que quando a gente está rastejando, a gente tem que ficar de olho, a gente colocar a mão, onde a gente passa rastejando. Mas mesmo assim, se você estiver rastejando, a possibilidade de uma aranha marrom, se você estiver rastejando, ela correr antes de você chegar perto dela, é muito grande. Então, no caso da aranha marrom, ela não é um perigo. Agora é a armadeira de outro caso. A armadeira já é sangue nos olhos, nos 8 olhos dela, inclusive. Quando ela chega próximo dela, ela se arma. Já aconteceu, eu estava no fundo de uma caverna, num conduto super apertado, eu olhei para cima do teto, tinha uma aranha marrom. Uma aranha marrom, não, uma armadeira. Eu só fui voltando calmamente e não segui direto para aquele lado. Nossa, e quais seriam, assim, os aracnídeos que você diria que tem, assim, que são mais perigosos dentro da caverna, assim, além da... Ai, esqueci o nome dela. Aranha marrom. É, exatamente. Temos a aranha marrom, que é o que eu já falei, que é muito comum em cavernas. Temos a armadeira, também que eu falei. Das aranhas, essas são as mais comuns em cavernas. No Brasil, nós temos 3 principais aranhas peçonhentas. Essas duas e a viúva negra, que em geral não ocorre dentro de caverna. Pode ocorrer, mas não é tão comum. Mas também nós temos escorpiões, que podem ocorrer em caverna também, principalmente se for em cavernas mais quentes, como é o caso do norte de Minas, a região aí, as cavernas de Terra Ronca, de Unai, vazantes lá daí, você acha escorpião. No Nordeste, você acha escorpião. Escorpião, tem escorpiões que não são perigosos, mas nós temos os escorpiões que são perigosos, como o caso do escorpião amarelo, é comum encontrar ele em cavernas. Comum sim, você encontra eles em caverna mais do que se imaginava antes. Então, são esses. A maioria dos aracnídeos que ocorrem em caverna, eles são bichos inofensivos, igual no caso dos opilhões. São bichos super fofinhos, você pode pegar na mão. Os pseudoscorpiões é a mesma coisa, são pequenininhos, mas são bem legais. Mas só a aranha marrom, a aranha armadeira, que não é tão comum, mas pode achar, e o escorpião. No caso das caranguejeiras, elas não são perigosas. Elas não possuem um veneno tão perigoso assim, não é peçonhento. Só que as caranguejeiras, elas possuem o que a gente chama de cerdas urticantes. Quando elas se sentem ameaçadas, elas raspam. Elas pegam a quarta parte de pernas e raspam o abdômen e soltam essas cerdas urticantes que coçam. Então, seria basicamente essas os aracnídeos que são mais perigosos nas cavernas. E outro aracnídeo também, que eu não podia me esquecer, são ácaros, né? Lembrando que o ácaro, ele pode provocar doenças, como é o caso da febre maculosa. Então, sempre assim, sempre que a gente sai da caverna, quando a gente chega em casa, sempre ter uma vistoria por todo o corpo, para você tirar todos os ácaros, né? Sempre ficar de olho lá com o ácaro também, que ele pode provocar febre maculosa, que em muitos casos é fatal, ou mesmo a doença de Lyme, que é um caso mais raro, mas que pode ocorrer também. E, se eu não me engano, o Guillain-Barré também ele pode ser provocado por picada de ácaro. Então, ácaro, eu acho que ácaro é muito mais perigoso pensando assim do que
Eu tenho muito mais possibilidades de ter uma coisa pelo ácaro do que pelas aranhas em cavernas. Nossa senhora, agora eu tô com medo. Não tem que ficar com medo. Assim, no caso por exemplo, da fetomaculosa, ele não consegue. A fetomaculosa é causada por uma bactéria que fica na saliva do ácaro. Ele não consegue transmitir, assim, instantaneamente. Demora algumas horas para ele conseguir fazer isso. Então, se você foi picado por um ácaro que é infectado com a linfa e você tirou dentro de 3 horas, naquele momento ali, tipo assim, dentro do mesmo dia, melhor. Por isso, assim, sempre fica de olho. Aí, se por acaso você está sentindo, tá com febre, desenvolveu febre alta e tudo mais, aí corre. Mas, assim, febre alta, você viu que você está com carrapato, entendeu? Então, mas em geral, não tem que ficar preocupado. Uma técnica muito boa que eu uso é andar com fita crepe no mato. Porque quando você pega uma bola de carrapato, que tanto de carrapato, você passa a fita crepe assim e você tira tudo. Eu preciso disso, porque ou pessoa que atrai carrapato, sério. A gente tem aqui uma pergunta do André, e ele começou falando que a palestra foi muito boa, viu? Que bom. Obrigada. E ele queria perguntar quais as principais características que se deve observar em uma aranha para poder identificar a sua espécie. Tipo, para quem não é da biologia, então, você vê uma aranha e você quer saber qual que é, mas você não tem tanta base Então, para sobre identificar isso. a espécie é uma coisa que mesmo nós aracnólogos muitas vezes temos dificuldade. Então, para identificar a nível de espécie, é preciso de coletar o bicho, levar para o laboratório, analisar na lupa as estruturas morfológicas, não é tão simples assim. Existem alguns bichos mais comuns, igual a aranha marrom, é bem típica, e o gênero é Loxosceles. A armadeira é Foneutra. Mas assim, muitas vezes o povo pensa assim, não, eu vi uma aranha marrom. Não é porque a aranha é marrom que ela é a aranha marrom. Então, deixa eu ver se eu acho umas imagens aqui que eu compartilho com vocês. Porque para identificar nível de espécie, a nível de família, ok, é mais comum, é mais fácil. Mas a nível de espécie é complicado. Não é tão simples assim. Para Deixa eu. Vou compartilhar umas imagens aqui, só para vocês verem como que é a aranha marrom, beleza? Dessa vez eu prometo que eu não vou clicar para fechar. Vocês estão vendo aí? Aqui nós temos um exemplo Sim. da aranha marrom. Uma característica típica da aranha marrom é essa carapaça que possui um símbolo aqui em cima, aqui puxado aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem mais fácil de enxergar. Aqui, ó, eu vou pegar isso daqui, que aqui mostra a aranha marrom. Ela possui esse formato, ela possui três trincas com 2 olhos, e ela tem uns desenhos no abdômen que é muito clássico quando você encontra esses bichos. Esse formatinho dela que é bem típico também. Essa é a Loxosceles. Agora, a armadeira, que é a Foneutria, ela já é mais corpulenta, que é essa daqui. Um bicho bem mais encorpado, assim. Isso aqui é uma característica típica das armadeiras. Elas levantam os 2 primeiros pés de perna para mostrar que não mexe comigo não, porque eu sou perigoso. E no caso do escorpião, o mais comum é o Typhus cerulatus, que é o famoso escorpião amarelo. Então, esses são os mais comuns. Mas, em geral, as aranhas que ocorrem em cavernas são aranhas super inofensivas. Uma muito comum é aquela aranha que a gente tem em casa também. Sabe quando você arrasta um móvel, você vê uma aranha de perna fininha correndo? Sim, já chego tacando chinelo. Tadinha, não faz isso. Elas são super inofensivas e mais do que isso. Elas são ótimas controladoras de pernilongo, viu? Sério? Ah, Sério? então deve ser por isso que eu achei de pernilongo. Porque, sério, eu vejo um bicho já mato, sério. Pois é, agora você já Não tem jeito. sabe. As aranhas de perna fininha, que são de uma família chamada Falcidae, elas são ótimas controladoras de pernilongo. Sempre tem algum Hum, pernilongo agarrado na teia dela. Então, você fica querendo matar ela, tá lá como sua amiga, querendo te ajudar, não chegar mais pernilongo do que já chega em você. é. Agora eu vou deixá-los viverem. E a gente tem outra pergunta que é da Cíntia.
Como é a diversidade conhecida de aracnídeos no Goiás? Sabe se tem alguma espécie endêmica da região e se tem aracnídeos em risco de extinção? E aí, Cíntia, tudo bem? A Cíntia é uma parceira também daqui, do EGRIC, e de vocês aí. Então, temos sim, temos várias espécies troglóbias, inclusive, para Goiás, né? A gente tem uma diversidade, tem muita caverna na região, né? Tem terra ronca, tem mambaí, então elas possuem uma série de espécies que ocorrem nesses lugares. E, como eu falei, né, os troglóbios, em geral, eles são bichos que já são, por terem, ser bichos frágeis, com populações muitas vezes pequenas, eles já são bichos normalmente ameaçados. Então, qualquer grande impacto, você pode extinguir uma população. E nós temos, sim, espécies de troglóbios para Goiás. É muito comum você encontrar espécies de troglóbios. Não vou saber de cabeça qual agora, mas temos sim. Em relação à diversidade, terra ronca tem uma diversidade incrível de espécies. É muita espécie mesmo. Tem um aluno da Lina que fez mestrado em terra ronca, é uma diversidade assim incrível, mesmo no mesmo caso de Mambaí também. E agora é uma dúvida minha, né? Porque já deu para perceber que eu sou meio assim com aranha, assim. Eu deixo, mas eu fico assim com receio, né? E na caverna nada se mata, né? Na minha casa eu mato tudo. Não vai matar tudo mais, tá vendo? E o que que acontece se eu chegar, tô lá na caverna e vejo uma aranha perigosa, assim, ou um bicho perigoso? Qual que deve ser o procedimento? Sei lá, eu tô em um conduto muito estreito e ela tá bem na minha frente e, sei lá, tem muita gente atrás de mim, talvez, nunca se sabe, né? Dentro de caverna a gente nunca se sabe o que que pode acontecer, né? Sim. Qual o procedimento? Olha, se for um bicho que realmente foi perigoso, no caso de uma armadeira, que ela vai ficar lá, o procedimento é virar para trás e vazar daquele, se for um conduto fechado, vazar. Se for um lugar aberto, deixar ele quietinho no canto dele, entendeu? Não, é a mesma coisa assim, que já se faz uma caverna, deixar o bicho quieto. Porque já aconteceu, doutor, como eu falei, né? Eu estava num conduto apertado, vi uma armadeira. Eu só dei a volta e deixei ela quieta lá. Então, você fazer isso é não matar, é deixar o bicho. Nós que estamos invadindo o ambiente deles, né? Então, ele tá lá, deixa o bicho quieto no canto dele. E qual seria o procedimento se, por exemplo, eu fosse picada por uma armadeira? Tipo, sai correndo direto para o hospital ou eu vou Não, morrer em 5 minutos? assim, se for, você não vai morrer. Assim, no Brasil, nós não temos nenhuma aranha, a população em idade adulta, nenhuma aranha que mata. Nenhuma dessas, tanto a armadeira, no caso a armadeira, ela pode matar se for idoso ou criança. Pessoas tipo assim, em faixa etária adulta não tem risco de morte. Mas no caso da armadeira, o veneno dela tem a ação neuroquímica. Então, você sentir muita dor, você pode ter febre. E então, no caso de uma armadeira, se você souber que é armadeira mesmo, vai para o hospital. Agora, no caso da aranha marrom, quando ela te picar, você não vai sentir dor. A aranha marrom não dói na hora. O que acontece é que, com o tempo, ela começa a necrosar a região. A ação do veneno da aranha marrom é necrolítica. Ela causa necrose. Então, começa a ficar um pontinho vermelho, aí começa a ficar uma borda meio amarelada, meio cor de mostarda em volta, assim. E aí, você está com dúvida do que pode ser, vai no hospital também. Se você for num ambiente que podia ter aranha marrom, aí sim. E outra coisa em relação à aranha marrom, nunca deixem mochila aberta, nunca deixem sapato, tipo assim, se você tá uma coisa assim, o bicho pode entrar, e como eu falei, em condições normais ele não vai te picar. Mas se você pressiona ele, se você calçar um sapato que tiver, o bicho pode estar ali quando você chegou do campo, você está no acampamento. Entrou uma aranha marrom, no dia seguinte você vai calçar, se você não bater, pode acontecer você pisar e ele picar, e ela picar. Então, sempre vistoriar o mochila, a mochila aberta, vistoriar a bota, vistoriar a luva, sempre, sempre. Sim, isso para tudo, gente. Você tá no mato, você tem que Isso para olhar. tudo, isso mesmo. A gente tem uma pergunta do Vila Nova e é se só as armadeiras apresentam essa postura característica de ataque. Falar a verdade, tem outras aranhas que possuem também.
Isso até mesmo aranhas que não são. É que pensa assim, isso é uma característica não de ataque. Isso é uma característica tipo assim, olha, me deixa aqui no meu canto. Ela, a primeira, ela não ataca de cara. Ela sempre vai sinalizar, assim, olha, não mexe comigo não. Até mesmo essa aranha de jardim, em alguns casos, ela pode fazer isso. Não é tão comum a aranha de jardim fazer isso, geralmente elas correm, mas pode acontecer. Mas isso é um comportamento que é. A aranha marrom, a armadeira, ela faz isso. Outras aranhas podem fazer, mas a aranha armadeira, ela faz isso. Quando ela se sente ameaçada. Então, isso aí é uma sinalização comportamental de. Tipo assim, não mexe comigo, não. É uma primeira sinalização de defesa, não deixa de ser. E outra pergunta minha, e quanto tempo que teria essa sinalização do ataque para o ataque, realmente, assim? Ah, não, é rápido. Tem que ficar esperto. Tipo assim, você não pode dar bola, não. Ela vai fazer assim, se você continuar chegando perto, ela vai atacar. Uhum, Isso entendi. do tempo, assim, tipo assim, fica de olho. Ela vai ficar no cantinho dela lá. Se eu tiver aqui, ela lá, e ela estiver levantada, ela vai ficar levantada. Se você chega mais próximo, ela vai sentir, olha, ele tá querendo investir, né? Então eu vou atacar. Uhum. E tem outra da Cíntia, que é como identificar o pilhão menino e menina, assim. Só de olhar dá para saber também a idade do indivíduo. Então, sobre o sexo do bilhão, para algumas famílias você consegue identificar. Geralmente, esses opilhões grandes, o macho ele é mais triangular, cheio de espinho. A fêmea ela é mais redondinha e mais simples, assim, ela não tem tanto ornamento. Geralmente, o macho ele é mais ornamentado, então muitas vezes ele tem uns espinhos bem arqueados, assim. Isso aí, para a espécie que você consegue identificar, você consegue ver por isso. Em relação a ser jovem ou adulto, geralmente os jovens eles são mais amarelinhos, mais branquelinhos, mas é mais difícil falar isso. Tem o pilhão adulto, que naturalmente tem espécie, que naturalmente o bicho já é pequeno, então você não pode usar tamanho como referência, e que o adulto ele já é pequenininho. E em outras espécies, como o adulto é grande, às vezes o jovem vai ser maior do que o adulto de outras espécies ou famílias. Mas para macho ou fêmea tem isso. Geralmente os machos eles são mais triangulares, e quando você vê um monte de espinho no pilhão, pode saber que é macho. Isso é bem típico. E uma coisa interessante de opilião é que em opilião tem cuidado parental. Muitas vezes o macho que cuida dos ovos e dos filhotes. Isso pode Ah, acontecer. que legal. Em Ah, alguns então casos acontece. já vou emendar numa pergunta da Cíntia também. Toda aranha bota ovo? Sim, toda aranha. Ah, então tá. Tem Inclusive, uma. às vezes é comum você estar numa caverna, você vê a gente chama de ooteca, né, que é o saco onde ficam os ovos. Às vezes você vê uma meia-lua na parede, não sei se vocês já viram isso. Se vocês têm na rocha, às vezes tem uma meia-lua. Tem uma aranha que chama Enopoctenos, que é uma rajada que fica em X, né, em formato de X, que ela faz isso. Já a Plato, que é uma pequenininha, que fica em lugar úmido, ela faz essa ooteca dela, esse saquinho, em formato de um balão de São João. É muito bonitinho, assim, é pequenininho. Então, elas fazem isso. Ai, que legal. Eu acho que eu nunca vi, mas também acho que nunca reparei, né? Eu vou procurar reparar mais nisso. Vou tentar não fugir da aranha. Deixa eu... Tem uma pergunta da Gisele Barbosa aqui. Gostaria de perguntar se a aranha viúva marrom pode apresentar algum perigo ao ser humano. É, isso daí já foi abordado, mas se quiser falar mais. No caso, é que assim, a viúva negra é a mais clássica, mas no Brasil nós temos a viúva marrom, que é uma pterídide também, e é do mesmo. É uma Latrodectus também, que é um gênero da viúva negra. A viúva marrom, ela tem um potencial veneno de peçonhento, por ser peçonha, só que você pode encontrar em caverna, mas só que acidente com ela em caverna eu não sei de nenhum relato. Mas eu já coletei já. Eu coletei a Latrodectus em cavernas já. Principalmente próximo à entrada, que é mais comum. Eu queria achar um aqui, se tiver eu vou mostrar, só para vocês verem como que é a oteca. Vídeo somado. Se quiser alguma coisa, pode ir perguntando que eu vou olhando aqui.
Você falou de coleta e como que faz para fazer essa coleta? Tipo, a gente sabe que tem todos os trâmites legais sobre isso e como é esse procedimento de forma resumida, assim? Então, para você coletar numa caverna, a primeira coisa que você tem que pedir é a licença, a autorização para coletar em cavernas. É a licença de coleta. E essa licença você solicita ao CISBio, que é o órgão do ICMBio. Então, que é do Ministério do Meio Ambiente, né? E você faz essa autorização e tem que ter autorização também do SECAV também, que é para coletar em cavernas. Isso pensando no caso de pesquisa. Para você fazer a coleta em ambientes de consultoria, você ainda tem que ter uma autorização à parte também, que é dos órgãos ambientais estaduais. E então, para coletar em caverna, você tem que ter licença de coleta. Você não pode coletar sem a licença. E tendo a licença em mãos, com as áreas específicas, cada licença tem que ter as áreas específicas para coletar. Eu não posso você ter uma licença para coletar em umas cavernas, para tais cavernas em Minas. Eu não posso pegar essa licença e coletar em São Paulo. Em todo eu tenho inclusive especificar as regiões que eu vou coletar, muitas vezes até as cavernas. Coletando, eu tenho que fazer planejamento de campo. Então, tem que perguntar assim, o que eu quero fazer, qual que é o meu objetivo, quais são as minhas perguntas, bem aquela coisa acadêmica. Para aí sim eu organizar toda a parte metodológica, né? Baseado nas minhas perguntas, eu vejo, tá, então se eu quero coletar tal coisa, eu preciso de tal método de coleta. Se é uma coleta mais geral, eu preciso de fazer de tal forma. Você tem que delinear muito bem o seu esforço amostral, toda a parte metodológica. E aí, com isso, os principais instrumentos que nós utilizamos para coletar é a pinça e o pincel mesmo, esses fininhos. A gente pega o pincel, a gente molha ele no álcool, e com a pontinha do pincel a gente pega o bicho e fixa o bicho no álcool. A gente coleta os bichos, né? E a gente usa para isso Eppendorf, que são aqueles vidrinhos pequenininhos, e uns tubos maiores, que são os Falcons. E nós coletamos principalmente jogando os bichos. E aí nós separamos também, muitas vezes a gente setoriza a caverna. Se é uma caverna grande, é o salão tal, eu coloco lá, tal vidro, tal frasco é do salão tal, os bichos do salão tal, de coleta tal dia, tais coletores. Eu deixo tudo especificado. Eu posso até fazer mais ainda, se por acaso assim, eu estou coletando num ambiente seco, um frasco. Eu vi uma mancha de guano, muitas vezes eu vou pegar um outro frasco. Às vezes eu vou ter uma fauna específica só do guano, para não misturar, e eu conseguir depois estratificar essas informações. Então, você fazendo isso, você consegue consegue extrair muito mais resultado depois. Nossa, que legal. Temos aqui também outra pergunta do Guilherme Villanova. Você recomendaria luz ultravioleta para evitar dar de frente com os escorpiões? Então, a luz ultravioleta, realmente a gente utiliza ela para coletar escorpião. Porque o escorpião, assim como alguns outros animais, também eles emitem essa radiação ultravioleta. Tem gente que usa. Pode ser, assim, inclusive tem algumas lanternas que possuem o modo ultravioleta. Mas é tomar cuidado, assim, na caverna. Mas se você quiser, é uma recomendação, sim. Se você tiver a possibilidade, pode levar a luz ultravioleta. Ah, massa. E tem aqui também uma pergunta da Delci. Pode falar sobre mosquito palha contaminado em caverna, doença, tratamento, como evitar? Então, no caso do o mosquito palha, tem regiões, algumas áreas, tudo bem, Delci? Tem umas regiões endêmicas, né? Que você pode ter o caso da leishmaniose, que ela é transmitida tipo assim, mosquito não é a minha área, assim, mas a base que eu tenho, posso falar alguma coisa errada, mas um pouquinho eu acho que eu sei assim. A diversidade de mosquitos em cavernas do Brasil ainda é pouco conhecida, que mosquito da ordem Diptera, ela ainda é muito pouco conhecida. Muitas vezes a gente foca nos invertebrados terrestres, mas o que está voando na caverna muitas vezes não é tão coletado assim. E eu mesmo, muitas vezes, eu vou focar nos aracnídeos, não sei a diversidade gigantesca que tem ali. No caso do Pará, tem regiões endêmicas, então sempre que você for para uma área, procura saber se aquela região ela é endêmica para qualquer doença, né? Se é endêmica para leishmaniose, se é endêmica para chagas, a gente sempre tem que saber quais são as possíveis doenças da região, para a gente se precaver também, né? E aí, no caso, uma forma de se precaver é com repelente, né? Então, passar repelente para ir para a caverna, manga comprida também, é um método também.
E possivelmente repelente e manga comprida também. Mas às vezes o rosto, né? Você fica com umas manchinhas. Muitas vezes tem caverna, teve vez que eu fui para o Peruaçu, que voltei com várias manchinhas no rosto. E eu sei que o Peruaçu é uma região endêmica para leishmaniose. Eu já fiquei assim, só que não deu nada. Realmente, eu, como disse antes, eu atraio carrapato, então toda vez que eu saio, eu já fico tipo, lá vem. Para Tem carrapato, aqui uma técnica outra que eu uso. hum, Para carrapato, uma técnica, algumas coisas que eu faço para evitar carrapato. Você tá com macacão, tá com calça que seja, colocar o meião para cima, para fora, né? Juntando tudo. Aquele pó granada também, sabe? Que é para colocar em sapato, antisséptico, sei, aquele talco sei. antisséptico. Aquilo é ótimo para espantar também, muitas vezes. Então você passa Sério? aquilo. É. E outra coisa que eu uso também quando eu vou para campo, eu compro sabonete de enxofre. Ah, O cheiro sim. não é dos mais agradáveis, mas sabonete de enxofre é ótimo. Não só para carrapato, como também para pulga, que eu já peguei pulga em caverna já. Uhum. Ah, então agora, próximos campos vai estar eu, toda cheia de pó de pé. Porque, Beleza. sério, nunca vi. Também tem. A Cíntia está perguntando se tem diferença na autorização de coleta para coletar bichinhos vivos ou são todos mortos na coleta para taxonomia? Então, para coleta, geralmente a coleta é para os bichos você fixar eles. Para você levar os bichos vivos, muitas vezes você tem que ter uma licença especial. Você tem que dizer que você também vai levar bichos, e, assim, vai ter coleta em vivo, né? E transporte desses bichos vivos. E não tem que ter uma licença especial. Geralmente a coleta é você fixando os bichos. É por isso que geralmente a gente não chega numa caverna, a gente não varre a caverna. Porque, né, mas a gente tem que ter uma representatividade dessa caverna. Se eu sei que só que no caso de quem conhece, se eu sei que aquele bicho é o mesmo do outro, ok, não coletar. Mas se eu não sei, o ideal é coletar para ter a informação certa, né? Como eu falei, que você precisa levar para o laboratório, tem que identificar. No caso de aranha, algumas são grandes, mas outros são pequenos, e outros bichos são menores ainda. Então, a gente coleta e fixa no álcool e leva para o laboratório. E mesmo para isso, a gente tem que ter licença de coleta, e todo esse material coletado tem que ser tombado em uma coleção zoológica que seja referência. Então, no caso de aracnídeos, geralmente eu tombo no Instituto Butantan. O tombar que eu falo é depositar esse material no Instituto Butantan, entendeu? Então, não é simplesmente coletar e levar para casa. Todo o material coletado ele tem que ser direcionado para uma coleção referência zoológica. Ah, legal. Eu acho que não temos mais perguntas. Mas muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Aprendi muita coisa. Eu acho que a galera aí de casa também aprendeu bastante. E eu só queria reforçar a questão do formulário lá, gente. E queria avisar que semana que vem não vamos ter live por ser semana universitária na UNB. Então, semana que vem não tem live, mas na próxima vai ter. E vai ser tudo divulgado nas nossas redes sociais, então fiquem atentos. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite e espero ver vocês pessoalmente em breve. Eu estava previsto de ir para Brasília, a gente fazer o IGRIC fazer um trabalho em colaboração, está com um trabalho em colaboração com o pessoal do EGB, que a gente fazer um curso de vertical com eles e aproveitar e ver todos vocês, né? Eu estive no Gregel em 2008, se eu não me engano, em uma reunião. Foi super Ah, rapidinho, inclusive. então tem que voltar, realmente. Preciso voltar. E, gente, só mais outro aviso. O Gregel tá com dois cursos, mini cursos, na verdade, na semana universitária. Todos eles são da modalidade gravado. Um é design gráfico para geociências e o outro é de noções básicas de espeleologia. Lembrando que as inscrições são pelo SIGA, que é uma plataforma, a gente vai deixar o link. E não só quem é da UNB
pode fazer. Então, está aberto ao público em geral. E tem certificado, é super legal. Então, participem, a gente vai disponibilizar o link, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.